Mãe, acabou a moleza. Seu salário agora é meu. A senhora nem gasta dinheiro, disse meu filho. Eu fingi concordar. De noite, o folgado e a mulher dele vieram bater o ponto aqui para jantar. Só que quando entraram, levaram o maior susto, porque o que eu fiz foi algo que eles jamais esperavam. Se você também já sentiu que está sendo explorado por quem deveria te amar, continue lendo. Minha história vai te mostrar que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Me chamo Juliette, tenho 62 anos e por muito tempo acreditei que o maior propósito da minha vida era ser mãe. Não me entenda mal, amar nossos filhos é natural. O problema começa quando esquecemos de nos amar também. Minha história com Bruno começou há 34 anos, quando meu ex-marido, ao descobrir que eu estava grávida, simplesmente arrumou as malas e foi embora. Não nasci para ser pai, ele disse, como se paternidade fosse um talento com que alguns nascem e outros não. Fiquei sozinha num apartamento alugado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, com um bebê a caminho e um salário de secretária que mal pagava as contas. Lembro da primeira noite depois que Bruno nasceu. Segurei aquele pacotinho de 3 quilos nos braços e fiz uma promessa. Filho, você nunca vai sentir falta de nada. Promessa de mãe desesperada que só queria compensar a ausência do pai. E assim foi. Arrumei um segundo emprego de caixa numa farmácia aos finais de semana. Dormia 4, 5 horas por noite. Troquei roupas novas por brechós, cortes de cabelo por tinturas caseiras e jantares fora por marmitas. Tudo para que Bruno pudesse estudar em escola particular, fazer natação, inglês e ter os tênis da moda que os coleguinhas usavam. A senhora se mata de trabalhar, dona Juliette, me dizia minha vizinha, dona Benedita, que me ajudava ficando com Bruno quando eu fazia hora extra. Esse menino precisa aprender que a vida não é só receber. Mas eu não ouvia. Ele é só uma criança, Benedita. Quero dar a ele o que eu não tive. O tempo passou e Bruno cresceu. Formou-se em administração numa faculdade cara que eu paguei com um empréstimo consignado, dívida que terminei de quitar só ano passado. Conseguiu um emprego bom numa multinacional, casou-se com Cristina, uma mulher elegante que mal me olhava nos olhos, e se mudou para um apartamento na Vila Olímpia. Nossa rotina se resumia a jantares de sexta-feira na minha casa. Eles chegavam, sempre atrasados, reclamando do trânsito. Cristina se sentava no sofá, vidrada no celular, enquanto eu servia o jantar que passava a semana planejando. Mãe, esse frango tá meio seco, Bruno costumava dizer enquanto se servia de mais vinho, sempre o mais caro que eu podia comprar. Cristina apenas empurrava a comida no prato, como se cada garfada fosse um favor que me fazia. Depois do jantar, vinha a parte que eu mais temia. Bruno sempre pedia dinheiro. Mãe, pode me emprestar 2.000? Mês que vem te devolvo. Ou, o cartão estourou esse mês, dá para me ajudar com as contas? E eu, como sempre, cedia. Abria a gaveta onde guardava minhas economias ou transferia na hora pelo aplicativo do banco. O dinheiro nunca voltava, e eu fingia que esquecia para não criar caso. No início, eu justificava. É só uma fase, ele está começando a vida. Depois era. Ele trabalha tanto, merece se dar alguns luxos. Por fim, não tinha mais justificativas. Era só medo mesmo. Medo de perder o único familiar que me restava. Tudo mudou numa sexta-feira de março. Chovia muito em São Paulo e eu estava em casa assistindo meu programa favorito quando o telefone tocou. Mãe, não vamos jantar hoje. Estamos saindo com uns amigos do trabalho, mas preciso falar algo importante com a senhora. Passo aí amanhã de manhã. No dia seguinte, Bruno chegou sozinho, coisa rara. Geralmente, Cristina vinha junto, como se fosse uma supervisora. Ele entrou sem me dar beijo, jogou a chave no balcão da cozinha e foi direto ao ponto. Mãe, acabou a moleza. Seu salário agora é meu. A senhora nem gasta dinheiro, disse enquanto mexia no celular. Vou te adicionar na minha conta conjunta com Cristina. Seu dinheiro cai lá e quando precisar de algo, me fala que eu libero. Fiquei paralisada. 30 anos cuidando dele e era assim que ele me via? Como um caixa eletrônico com pernas? Filho, mas eu tenho minhas contas, meus remédios. Por isso mesmo,
Ele me cortou. A senhora já está ficando confusa com a idade. Semana passada esqueceu de pagar a luz e ficou no escuro, lembra? Não era verdade. Eu nunca tinha esquecido de pagar uma conta na vida. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. É pelo seu bem. Cristina entende de investimentos, vai fazer seu dinheiro render. E não se preocupe com as contas. Vou pagar tudo para a senhora. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Uma vida inteira de sacrifícios por ele. E agora Bruno queria controlar até o pouco que eu tinha? Mas pela primeira vez, em vez de ceder, fiz algo diferente. Sorri e fingi concordar. Está bem, filho. Se você acha melhor assim... Bruno pareceu surpreso com minha rendição fácil. Deu um sorriso satisfeito e me mostrou uns papéis para assinar. É só uma autorização para vincular sua conta à minha, explicou. Pedi para ler com calma depois e prometi devolver assinado na próxima semana. Assim que ele saiu, peguei os papéis e liguei para a dona Benedita. Bene, pode vir aqui um minutinho? Preciso que você leia uma coisa para mim. Dona Benedita, com seus 70 anos e óculos grossos, leu os documentos com cuidado. Juliette, isso não é só uma autorização de conta conjunta. Isso aqui é uma procuração que dá plenos poderes para ele movimentar tudo que é seu. Até vender sua casa ele poderia com isso. Uma onda gelada percorreu meu corpo. Não era possível que meu próprio filho estivesse tentando me enganar dessa forma. Tem certeza, Bene? Ele disse que era só para vincular as contas. Tenho sim. Meu marido era advogado, lembra? Vi muito documento assim na vida. Se você assinar isso, ele pode fazer o que quiser com seu dinheiro, sua aposentadoria, até sua casa. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, lembrando de cada sacrifício que fiz por Bruno. As noites sem dormir quando ele tinha febre. O segundo emprego que peguei para pagar a escolinha cara. As roupas que deixei de comprar para que ele tivesse material escolar novo. E agora, ele queria me deixar sem nada? No dia seguinte, tomei uma decisão que mudaria tudo. Chamei um caminhão de usados e vendi quase todos os móveis da casa. A geladeira, o fogão, os armários, o sofá onde Bruno se esparramava nas cestas. Vendi tudo, exceto minha cama e uma mesa com 2 cadeiras na cozinha. Recebi R$6.000 em dinheiro vivo, que guardei dentro de uma lata de aveia no armário da cozinha. Depois, esperei. Na sexta-feira seguinte, Bruno e Cristina chegaram para o jantar habitual. Abri a porta e fiquei observando suas expressões enquanto entravam no apartamento vazio. Mãe, que porra é essa? Cadê os móveis? Bruno gritou, olhando ao redor incrédulo. Vendi tudo, respondi calmamente. Precisava de dinheiro em espécie. Você, o quê? O rosto dele ficou vermelho. Como assim vendeu tudo? Onde vamos jantar agora? Notei como ele não perguntou onde eu iria dormir, comer ou viver. A preocupação era com o conforto deles. Tem uma mesa na cozinha, respondi. Se quiserem jantar, trouxe marmitas do Bom Prato, R$5 cada. Cristina, que até então olhava para o apartamento vazio com horror, virou-se para mim com desprezo. Bruno, sua mãe enlouqueceu de vez. Eu avisei que ela estava senil. Foi a gota d'água. 3 décadas aguentando desrespeito em silêncio, e bastou aquela palavra, senil, para que algo despertasse em mim. Senil é o que você vai estar daqui a 30 anos, querida. Isso se o botox não derreter seu cérebro antes, respondi, surpreendendo a mim mesma. O que aconteceu em seguida foi uma explosão. Bruno gritando sobre como eu estava ingrata, como ele só queria me ajudar, como eu não sabia administrar meu dinheiro. Cristina ameaçando chamar um médico para me avaliar, dizendo que eu estava claramente incapacitada. Em meio aos gritos, percebi uma coisa. Eles estavam apavorados, não pela minha segurança ou bem-estar, mas porque eu tinha saído do script. A mãe submissa que sempre dizia sim, subitamente estava dizendo não. E isso ameaçava os planos deles. Saiam da minha casa, falei, abrindo a porta. Quando quiserem conversar como gente civilizada, me liguem. Bruno pegou as chaves do carro com força, derrubando um porta-retratos que milagrosamente tinha sobrevivido à venda dos móveis. O vidro quebrou, revelando uma foto nossa. Ele, com 5 anos, sorrindo no meu colo.
uma memória de quando eu ainda acreditava que sacrifícios garantiam amor. Você vai se arrepender disso, mãe. Ele disse antes de sair. Amanhã mesmo vou ver seus direitos de aposentada. Claramente você não pode mais tomar decisões sozinha. Depois que saíram, me sentei no chão vazio da sala e pela primeira vez em anos chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu tinha 62 anos, uma casa praticamente vazia e um filho que me via como um banco. Mas, estranhamente, me sentia mais livre do que nunca. Olhei para os cacos de vidro do porta-retratos quebrado no chão. Uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo. A imagem que eu tinha do meu filho estava se estilhaçando diante dos meus olhos. Peguei meu celular e liguei para Dona Benedita. Bene, você ainda tem o contato daquele advogado que te ajudou com a pensão? Tenho sim, Juliette. Por quê? Porque acho que vou precisar de ajuda. Muita ajuda. A vida que eu conhecia tinha acabado de desmoronar, mas de alguma forma senti que outra estava prestes a começar. Na manhã seguinte, mal tinha tomado meu café quando o interfone tocou. Era Bruno, sozinho desta vez. Mãe, precisamos conversar, disse ele com uma voz mais controlada do que na noite anterior. Deixei-o subir. Ele entrou no apartamento ainda vazio, olhando ao redor como se esperasse que os móveis tivessem magicamente reaparecido. Mãe, vim me desculpar, começou, sentando-se em uma das duas cadeiras da cozinha. Exagerei ontem. É que fiquei preocupado com a senhora vendendo tudo assim, sem me consultar. Notei como ele falou, sem me consultar, como se eu precisasse de autorização para vender meus próprios móveis. Trouxe os documentos de novo, continuou, tirando os mesmos papéis da pasta. Se a senhora assinar hoje, posso transferir um dinheiro para comprar móveis novos. O que acha? Olhei nos olhos dele, procurando o menino que um dia eu embalei nos braços. Não encontrei nada além de um estranho calculista. Bruno, preciso te contar uma coisa, falei, sentando na cadeira oposta. Ontem, depois que você saiu, passei mal. Dona Benedita me levou ao pronto-socorro. A mentira saiu fácil, mais fácil do que eu esperava. O médico disse que estou com a pressão muito alta e que preciso evitar estresse. Por isso, acho melhor deixarmos essa conversa para depois. Bruno pareceu confuso, como se não soubesse lidar com esse novo roteiro. Mas, mãe, isso é justamente para evitar estresse. A senhora não vai precisar se preocupar com contas, com dinheiro. Filho, guarde os papéis. Quando eu estiver melhor, conversamos. Ele insistiu mais um pouco, mas acabou desistindo. Antes de sair, olhou para a lata de aveia no armário aberto da cozinha, justo onde eu tinha escondido o dinheiro da venda dos móveis. Seu olhar demorou alguns segundos ali, o suficiente para me deixar alarmada. Assim que Bruno saiu, liguei para o doutor Fernando Silva, o advogado que Dona Benedita havia recomendado. Para minha sorte, ele tinha um horário vago naquela tarde. O escritório do Dr. Fernando ficava no centro, um lugar simples, mas organizado. Ele era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e um olhar atento por trás dos óculos. Dona Juliette, me conte o que está acontecendo, pediu, depois de me oferecer um café. Contei tudo. O pedido de Bruno para controlar meu salário, os documentos que tentou me fazer assinar, a venda dos móveis, a reação explosiva dele. Suspeitava que algo assim estava acontecendo há tempos, confessei, mas sempre justificava. É meu filho, eu dizia a mim mesma. Ele não faria isso comigo. Dr. Fernando ouviu atentamente, fazendo anotações. Dona Juliette, infelizmente o que a senhora está descrevendo é um caso clássico de abuso financeiro contra idosos. É mais comum do que se imagina, principalmente quando vem de familiares. Idosa. A palavra me atingiu como um tapa. Eu nunca tinha me visto assim. Trabalhei a vida inteira. Cuidei de mim e de Bruno sozinha. Me considerava independente. Mas aos olhos da lei, e agora aos olhos do meu próprio filho, eu era apenas uma idosa vulnerável. O que posso fazer? Perguntei. Primeiro, precisamos entender a extensão do problema. A senhora tem acesso aos seus extratos bancários?
Abri o aplicativo do banco no celular e entreguei a ele. Dr. Fernando examinou as movimentações dos últimos meses e seu semblante foi ficando cada vez mais sério. Dona Juliette, a senhora notou estes saques de 1.500 wários toda semana? Que saques? Ele me mostrou. Durante os últimos 6 meses, houve saques semanais de 1.500 wários da minha conta. Dinheiro que eu não tinha retirado. E esta transferência mensal de 3.000 wários para BAS. Sabe o que é? BAS Bruno Almeida Silva. Meu filho estava retirando 3.000 wários por mês da minha conta, além dos saques semanais. Não autorizei nada disso, falei, sentindo meu coração acelerar. Como isso é possível? A senhora compartilhou senha, cartão, token do banco com ele em algum momento? Lembrei que, há cerca de 1 ano, Bruno tinha me convencido a baixar o aplicativo do banco no meu celular. Para a senhora não precisar ir à agência, mãe. Foi ele quem cadastrou minha senha, minha digital. Na época, achei que era só uma gentileza. Dona Juliette, pelo que estou vendo, seu filho retirou aproximadamente 70.000 wários da sua conta no último ano. Isso sem contar os empréstimos que a senhora mencionou ter dado a ele. 70.000 reais. Quase todas as minhas economias para a aposentadoria. Senti o chão sumir. Isso sem contar este cartão de crédito, continuou o Dr. Fernando deslizando a tela. A senhora sabia que tem um cartão Platinum com limite de 30.000? Não tenho cartão Platinum. Só uso o básico, com limite de 2.000 reais. Pois segundo o banco, a senhora tem sim. E está com uma dívida de 28.500 reais nele. Saí do escritório do Dr. Fernando com a cabeça girando. Ele tinha me orientado a fazer alguns procedimentos urgentes, registrar um boletim de ocorrência por furto mediante fraude, solicitar ao banco o cancelamento do cartão que eu não reconhecia, mudar todas as minhas senhas bancárias e verificar meu nome no SPC Serasa. No caminho para casa, passei em uma lan house e pedi ajuda para verificar meu CPF. O resultado foi devastador. Além da dívida do cartão de crédito, havia contas de luz, internet e até uma linha de celular em meu nome. Tudo vinculado ao endereço de Bruno na Vila Olímpia. A pessoa por quem eu tinha sacrificado minha vida estava não apenas roubando minhas economias, mas também usando meu nome para contrair dívidas. Como eu tinha sido tão cega. Cheguei em casa e encontrei a porta destrancada. Dentro, Bruno remexia nos armários da cozinha. « O que você está fazendo aqui? » Perguntei assustada. Ele se virou surpreso. Na mão segurava a lata de aveia onde eu tinha escondido o dinheiro da venda dos móveis. A lata estava vazia. Mãe, precisava pegar um dinheiro emprestado, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A senhora vendeu os móveis, deve ter uma grana guardada. Depois eu devolvo. 6.000 reais. Todo o dinheiro que eu tinha, em espécie, desaparecido. Isso é roubo, Bruno. Você está roubando sua própria mãe. Ele riu como se eu tivesse contado uma piada. Roubo? Mãe, por favor. Depois de tudo que fiz por você, quem te leva ao médico quando precisa? Quem resolve seus problemas com o banco? Eu só estou pegando o que é meu por direito. Por direito? Que direito você tem sobre o meu dinheiro? O direito de um filho que teve que crescer sem pai. Você sabe quantos traumas eu tenho por causa disso? Sabe quanto dinheiro gasto com terapia até hoje? É o mínimo que você pode fazer para compensar. Aquilo me atingiu como um soco. Depois de uma vida inteira de sacrifícios para que ele nunca sentisse a falta do pai, Bruno estava me culpando por ter sido abandonada? Saia da minha casa, falei, apontando para a porta. Agora. Esta casa também deveria ser minha, ele respondeu, caminhando para a saída. Afinal, quem cuida de você sou eu. E acredite, mãe, vou cuidar muito bem, muito em breve. Havia uma ameaça em suas palavras que me deixou gelada. Assim que ele saiu, tranquei a porta com chave e corrente e liguei para o Dr. Fernando. Ele levou todo o dinheiro que eu tinha em casa, expliquei, tentando controlar o tremor na voz. Dona Juliette, a situação é mais grave do que imaginamos. A senhora precisa tomar medidas imediatamente. Amanhã cedo, vá ao banco pessoalmente e bloqueie todas as suas contas. Depois, passe no meu escritório. Vamos precisar de uma medida protetiva.
Naquela noite, deitada na minha cama, o único móvel grande que tinha sobrado, tentei entender como tinha chegado a esse ponto. Como o bebê que eu amamentei, o menino que eu ajudava com a lição de casa, o adolescente para quem eu fazia lanches tarde da noite, tinha se transformado nesse homem que me via apenas como uma fonte de dinheiro? Pensei nas palavras de Bruno, me culpando pela ausência do pai. Será que, sem querer, eu tinha criado esse monstro? Será que meu amor excessivo, minha dedicação cega, tinham dado a ele a ideia de que o mundo, e eu, lhe devíamos algo? Peguei meu celular para colocar um despertador para o dia seguinte e vi que tinha uma notificação do Facebook. Bruno havia postado uma foto nossa, de anos atrás. Na legenda, escreveu: "Preocupado com minha mãe, que anda confusa e tomando decisões estranhas por causa da idade. Ontem vendeu todos os móveis de casa sem motivo. Como filho único, estou tentando ajudar, mas está difícil. Orem por nós neste momento delicado. Amor de mãe. Amor de filho." A postagem já tinha dezenas de comentários de amigos e familiares dele, expressando preocupação comigo e elogiando Bruno por ser um filho tão dedicado. A manipulação estava só começando, e eu, que sempre me considerei uma mulher forte, me senti, pela primeira vez na vida, verdadeiramente vulnerável. Mas algo dentro de mim também despertou. Uma raiva fria, calculista, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Bruno queria guerra? Pois bem, ele não fazia ideia do que uma mãe traída era capaz. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui direto ao banco. A agência ainda estava fechada quando cheguei e fiquei esperando na fila. Tinha medo que Bruno tentasse alguma coisa enquanto eu estivesse fora de casa, mas não tinha escolha. Precisava proteger o pouco que me restava. Quando finalmente fui atendida, pedi para falar com o gerente. Senhor Ricardo, um homem jovem com cara de quem tinha acabado de sair da faculdade, me recebeu com um sorriso ensaiado. Dona Juliette, em que posso ajudar? Preciso bloquear minhas contas imediatamente, falei. E quero entender como alguém conseguiu abrir um cartão Platinum no meu nome sem minha autorização. O sorriso do gerente desapareceu. Ele digitou algo no computador, franziu a testa e então me olhou com uma expressão confusa. Dona Juliette, segundo nosso sistema, a senhora mesmo solicitou o cartão Platinum. Inclusive, temos a gravação da ligação de confirmação. Quero ouvir essa gravação. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Colocou fones de ouvido, abriu um arquivo no computador e me entregou os fones. A gravação começou a tocar. Bom dia, falo com a senhora Juliette Almeida? Sim, é ela. A voz era parecida com a minha, mas não era eu. Estou ligando para confirmar seu pedido de cartão Platinum com limite de 30 mil reais. A senhora confirma a solicitação? Sim, confirmo. Senti um arrepio. Alguém tinha se passado por mim. E eu tinha quase certeza de quem era. Essa não sou eu, falei ao gerente. Nunca recebi essa ligação. Nunca solicitei esse cartão. Senhor Ricardo pareceu desconfortável. Dona Juliette, a ligação foi feita para seu número de celular cadastrado e a pessoa confirmou todos os seus dados pessoais. Meu filho tem acesso ao meu celular e ele sabe todos os meus dados. Estou dizendo que não fui eu e quero registrar uma reclamação formal por fraude. Passei as 2 horas seguintes no banco, preenchendo formulários, mudando senhas, cancelando cartões e autorizações. Descobri que, além do cartão Platinum, Bruno tinha cadastrado seu próprio número de celular como contato principal da minha conta e ativado notificações de todas as minhas movimentações. Era por isso que ele sempre sabia quando eu recebia dinheiro, murmurei para mim mesma. Antes de sair, pedi um extrato detalhado dos últimos 12 meses. O documento de 20 páginas revelou o que eu já suspeitava. Além dos saques e transferências, Bruno tinha feito compras absurdas com meu cartão. Restaurantes caros, lojas de grife, eletrodomésticos de luxo. Tudo isso enquanto eu economizava para comprar remédios. Saí do banco e fui direto para o escritório do Dr. Fernando. No caminho, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Dona Juliette?
Aqui é da Clínica São Francisco. Temos uma consulta marcada para a senhora hoje à tarde com o Dr. Paulo, geriatra. Eu não marquei consulta nenhuma. A consulta foi agendada pelo seu filho, Sr. Bruno. Ele disse que a senhora está com problemas de memória e desorientação. Desliguei sem responder. Bruno estava armando um laudo médico para me declarar incapaz. Precisava agir rápido. No escritório do doutor. Fernando, mostrei o extrato bancário e contei sobre a consulta médica que Bruno tinha marcado sem meu conhecimento. Ele está tentando me interditar, não é? Perguntei, sentindo um nó na garganta. É uma possibilidade, respondeu o advogado. Mas não se preocupe. Sem laudos médicos consistentes e sem um histórico de comportamento que justifique uma interdição, ele não vai conseguir. O problema mais urgente agora são as finanças da senhora. Doutor. Fernando examinou o extrato com cuidado, fazendo anotações. Isso aqui é um caso claro de estelionato e furto mediante fraude, agravado pelo fato de ser contra idoso e por vínculo de parentesco. Vamos entrar com uma ação criminal e civil. Ação criminal. Contra meu próprio filho. Jamais imaginei que chegaria a esse ponto. Tem certeza que não podemos resolver de outra forma? Perguntei, uma parte de mim ainda resistindo à ideia de expor Bruno publicamente. Dona Juliette, seu filho roubou mais de 100 mil da senhora no último ano, considerando o dinheiro que tirou da conta, as dívidas que fez em seu nome e o dinheiro emprestado que nunca devolveu. Ele está tentando interditar a senhora para ter controle total sobre seus bens. Isso não é um mal-entendido, é um crime premeditado. Saí do escritório do doutor. Fernando com um dossiê completo, boletim de ocorrência por furto e estelionato, pedido de medida protetiva, contestação das dívidas do cartão fraudulento e uma ação criminal contra Bruno. No caminho para casa, passei em frente a uma igreja e entrei. Não era particularmente religiosa, mas naquele momento precisava de algum tipo de conforto espiritual. Sentei-me no último banco e chorei silenciosamente. Não pelo dinheiro perdido, mas pela perda do filho que eu pensava ter. Porque agora eu via claramente. Esse homem que me roubava, que mentia sobre mim, que tentava me fazer parecer louca, não era o filho que eu criei. Era um estranho usando o rosto dele. Ao sair da igreja, decidi passar em uma farmácia para comprar remédios para a pressão. O estresse dos últimos dias estava me afetando fisicamente. Enquanto esperava na fila para pagar, vi no meu celular uma notificação do Instagram. Bruno tinha postado outra foto, desta vez de um laudo médico parcialmente borrado com as palavras demência e avaliação psiquiátrica visíveis. A legenda dizia: momento difícil. Descobrimos que minha mãe está com início de demência. Como filho único, agora preciso tomar decisões difíceis para protegê-la dela mesma. Amor de filho. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o celular. A mulher atrás de mim na fila me ajudou a pegar. A senhora está bem? Perguntou preocupada. Não, eu não estava bem. Meu filho estava construindo uma narrativa pública de que eu estava demente, provavelmente para justificar a interdição que tentaria contra mim. E o pior, estava funcionando. Os comentários na postagem eram de apoio a ele, de pessoas lamentando minha condição e elogiando Bruno por ser tão dedicado. Voltei para casa atordoada. Encontrei Dona Benedita me esperando na porta, com uma expressão preocupada. Juliette, você viu o que seu filho está postando nas redes sociais? Minha neta me mostrou. Vi sim, Benny. Isso é mentira, não é? Você não está com demência nenhuma. Claro que não. Bruno está tentando me interditar para ficar com minha aposentadoria e minha casa. Dona Benedita, com seus 70 anos e toda a sabedoria que vem com eles, segurou minhas mãos entre as suas. Juliette, escute bem o que vou te dizer. Eu te conheço há 30 anos. Vi você criar esse menino sozinha, vi cada sacrifício que fez. Vi também como ele foi ficando cada vez mais interesseiro, como tratava você com descaso. Isso que ele está fazendo agora é cruel, mas não é surpresa. Ela tinha razão. Os sinais sempre estiveram lá, desde a adolescência de Bruno. A forma como ele exigia presentes caros, como reclamava quando eu não podia comprar o que ele queria,
como me culpava por qualquer dificuldade que enfrentava. O que vou fazer agora, Benny? Ele está destruindo minha reputação antes mesmo que eu possa me defender. Você vai lutar, Juliette, mas não nas redes sociais. Lá ele tem mais seguidores e vai distorcer tudo o que você disser. Você vai lutar na justiça, onde provas valem mais que palavras bonitas. Naquela noite, segui o conselho de Dona Benedita e não respondi às postagens de Bruno. Em vez disso, comecei a reunir todas as provas que tinha. Extratos bancários, gravações de ligações que fiz para a operadora do cartão fraudulento, mensagens de texto onde Bruno me pedia dinheiro e até mesmo fotos antigas mostrando todos os sacrifícios que fiz por ele. Enquanto organizava tudo, encontrei um álbum de fotos da infância de Bruno. Nele, havia uma carta que escrevi quando ele tinha 5 anos, prometendo que sempre estaria lá para protegê-lo. A ironia me atingiu. Agora, era de Bruno que eu precisava me proteger. Na manhã seguinte, recebi uma intimação judicial. Bruno estava formalmente solicitando minha interdição por incapacidade mental. Anexo ao pedido, havia um laudo médico assinado por um psiquiatra que eu nunca tinha visto na vida, atestando meu suposto quadro de demência em estágio inicial. Liguei imediatamente para o Dr. Fernando, que me acalmou. Dona Juliette, não se preocupe. Esse tipo de laudo, sem um histórico de consultas e exames, não tem valor jurídico. Vamos solicitar uma avaliação independente e apresentar nossa contraperícia. Mas o estrago público já estava feito. Naquela tarde, recebi ligações de parentes distantes e até de antigas colegas de trabalho, todas preocupadas com minha condição. Uma prima que não via há anos teve a audácia de me dizer que Bruno só quer o melhor para mim e que eu deveria colaborar com ele. O cerco estava se fechando. Bruno estava criando uma narrativa em que ele era o filho dedicado e eu a idosa senil que precisava ser protegida de si mesma. E o pior, as pessoas estavam acreditando. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo o peso das paredes vazias da casa à minha volta. Tinha a sensação de que estava perdendo uma batalha que mal tinha começado. Mas então, lembrei do olhar de Bruno quando encontrei ele roubando o dinheiro da venda dos móveis. Não havia remorso ali, nem amor, só cálculo frio. E foi então que tomei uma decisão. Se era a guerra que Bruno queria, era a guerra que ele teria. Mas eu não lutaria como uma mãe magoada. Lutaria como uma mulher que tinha passado a vida inteira superando obstáculos. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para o Dr. Fernando. Quero entrar com a ação criminal amanhã mesmo e quero uma coletiva de imprensa. A resposta veio em segundos. Tem certeza? Isso vai expor toda a situação publicamente. Tenho. Bruno quis me fazer parecer louca. Vou mostrar a ele quem realmente sou. E assim, com 62 anos, uma casa vazia e um coração partido, eu estava prestes a travar a batalha mais importante da minha vida. Na manhã seguinte, acordei decidida. Arrumei-me com cuidado, colocando minha roupa mais formal, um conjunto de calça e blazer azul marinho que usava em ocasiões especiais. Penteei os cabelos grisalhos, que normalmente prendia num coque, e os deixei soltos. Passei um batom discreto. Queria que as pessoas vissem não uma idosa senil, mas uma mulher digna e lúcida. O Dr. Fernando tinha marcado uma reunião em seu escritório com um jornalista de um portal de notícias local. A ideia era dar minha versão dos fatos antes que a narrativa de Bruno se solidificasse ainda mais. Dona Juliette, tem certeza que quer seguir com isso? Perguntou o advogado quando cheguei. Uma vez que dermos essa entrevista, não tem volta. Seu filho será exposto publicamente. Doutor, Bruno já me expôs como uma demente nas redes sociais. A diferença é que o que vou dizer é verdade e tenho provas. O jornalista, um homem jovem chamado Rodrigo, chegou pouco depois. Expliquei toda a situação, mostrando os extratos bancários, os documentos do cartão fraudulento, as contas de serviços em meu nome no endereço de Bruno e até mesmo capturas de tela das postagens dele, me difamando. Senhora Juliette, vou ser sincero, disse Rodrigo, depois de examinar tudo. Esta é uma história muito forte.
Abuso financeiro contra idosos é um tema que precisa ser mais discutido no Brasil. A senhora autoriza que eu use seu nome real e fotos na matéria? Hesitei por um momento. Uma parte de mim ainda queria proteger Bruno, poupar-lhe a vergonha pública. Mas então lembrei de como ele não tinha hesitado em me expor, em tentar me fazer passar por louca. Sim, autorizo. As pessoas precisam saber que isso acontece, até mesmo com filhos que parecem dedicados nas redes sociais. A matéria saiu no final daquela tarde, com o título "Mães também são vítimas. Aposentada denuncia filho por fraude e tentativa de interdição". O texto contava minha história em detalhes, com imagens dos documentos, com dados sensíveis borrados e depoimentos meus e do Dr. Fernando. Havia também um box explicativo sobre abuso financeiro contra idosos, destacando que cerca de 90% dos casos são cometidos por familiares. A repercussão foi imediata. O link da matéria começou a circular em grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Pessoas que haviam comentado positivamente nas postagens de Bruno agora expressavam indignação contra ele. Alguns até pediam desculpas a mim publicamente por terem acreditado nele. Meu telefone não parou de tocar. Parentes, amigos, ex-colegas de trabalho, todos querendo saber se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Até a prima que tinha me dito para colaborar com Bruno, agora se mostrava indignada com ele. No meio dessa avalanche de apoio, recebi uma ligação de Bruno. Atendi, colocando no viva-voz para que Dr. Fernando, que estava comigo, pudesse ouvir. "Como você pôde fazer isso comigo, mãe?" Ele gritou, sua voz tremendo de raiva. "Expor nossa vida assim, me humilhar publicamente." "Bruno, só contei a verdade, com provas." "Verdade? Verdade? Você sabe o que é verdade? É que eu passei a vida inteira sendo o filho da mãe solteira, o coitadinho sem pai. Enquanto isso, você se fazia de santa, de sofredora, quando na verdade foi você quem afastou meu pai." Aquela acusação me pegou de surpresa. "Do que você está falando? Acha que eu não sei? Encontrei as cartas dele anos atrás, escondidas no seu armário. Cartas pedindo para ver o filho, dizendo que queria participar da minha vida, que queria mandar dinheiro, e você respondia que não precisávamos dele, que era para ele sumir." Senti o sangue gelar. As cartas. Tinha me esquecido completamente delas. "Bruno, você não entende." "Não, você não entende. Você me privou de ter um pai. Me fez crescer achando que ele tinha nos abandonado, quando na verdade foi você quem o expulsou da nossa vida. Tudo o que peguei de você não chega nem perto do que você me deve por isso." Dr. Fernando fez sinal para que eu desligasse, mas não consegui. Precisava explicar. "Seu pai era violento, Bruno. Ele me batia. Na última vez, eu estava grávida de você e ele me empurrou da escada. Quase te perdi. Foi por isso que o afastei, para nos proteger." "Mentira! Mais uma das suas mentiras. Ele só queria fazer parte da minha vida e você não deixou. E agora quer me fazer de vilão?" "Bruno, eu tenho os boletins de ocorrência da época. Tenho até fotos dos hematomas. Nunca te mostrei porque queria te poupar. Queria que você crescesse sem esse peso. Seu pai não era o monstro dos pesadelos, mas também não era o príncipe encantado que você imagina a partir de algumas cartas escritas anos depois, quando ele já estava sóbrio." Houve um silêncio do outro lado da linha. Por um breve momento, pensei ter alcançado algum entendimento. Mas então, "Você vai se arrepender disso, mãe. Profundamente." E desligou. Dr. Fernando colocou a mão no meu ombro. "Dona Juliette, acho que devemos reforçar a medida protetiva agora. Seu filho está claramente descontrolado." Concordei, ainda abalada pela conversa. Como Bruno podia distorcer tanto a realidade? Como podia justificar o roubo e a fraude com base em cartas que nem sequer entendeu completamente? Naquela tarde, Dr. Fernando entrou com um pedido urgente de medida protetiva, proibindo Bruno de se aproximar de mim ou da minha casa. Também apresentamos formalmente a denúncia criminal por estelionato, furto mediante fraude e violência psicológica contra idoso. Enquanto isso, a matéria continuava repercutindo. Uma emissora de TV local entrou em contato, querendo me entrevistar para o Jornal da Noite.
Aceitei, mesmo sabendo que isso aumentaria ainda mais a exposição. Precisava que a verdade fosse conhecida, não apenas por Bruno, mas por todas as pessoas que ele tinha enganado com sua fachada de filho dedicado. A entrevista foi gravada na minha casa, com a presença de Dona Benedita e do Dr. Fernando. Falei sem rodeios sobre tudo o que tinha acontecido: os saques não autorizados, o cartão fraudulento, as contas em meu nome, as ameaças, a tentativa de interdição. A senhora não tem medo da reação do seu filho? Perguntou a repórter. Tenho. Bruno é manipulador e está com raiva. Mas o que mais tenho medo é de outras mães, outros idosos, passando pelo mesmo sem ter coragem de denunciar. Porque a vergonha e a culpa são paralisantes. A gente pensa, onde foi que eu errei na criação? O que os outros vão pensar? Mas a verdade é que ninguém merece ser explorado, muito menos por quem deveria proteger. A entrevista foi ao ar naquela noite. Assisti sozinha, em minha cama, a única peça de mobília grande que restava na casa. Quando terminei de assistir, verifiquei meu celular. Dezenas de mensagens de apoio de pessoas conhecidas e desconhecidas. Mas nada de Bruno. Por volta das 23h, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Bruno, claramente alterado, batendo na porta com força. Abre essa porta, mãe! Precisamos conversar! Não respondi. Liguei imediatamente para a polícia, informando sobre a medida protetiva e a situação atual. Bruno continuou batendo e gritando por alguns minutos, até que pareceu desistir. Ouvi seus passos se afastando. Respirei aliviada, mas por precaução, arrastei um armário pequeno para bloquear a porta. Não conseguiria dormir de qualquer forma. De madrugada, fui acordada por um cheiro forte, fumaça. Levantei-me atordoada e vi que vinha da porta de entrada. Corri até lá e vi clarões por baixo da porta. Fogo. Bruno tinha ateado fogo à minha porta. Entrei em pânico. A casa era antiga, com muito material inflamável. O fogo se espalharia rapidamente. Corri para a janela dos fundos, que dava para um pequeno quintal. Consegui abri-la e sair, arranhando os braços no processo. Corri até a casa de Dona Benedita, batendo desesperadamente em sua porta. Ela abriu, assustada. Juliette, o que houve? Bruno, fogo, minha casa. Dona Benedita chamou os bombeiros enquanto eu observava, horrorizada, a fumaça começando a sair das janelas da minha casa. Os bombeiros chegaram em minutos, assim como a polícia. O fogo foi contido antes de se espalhar para toda a casa, mas a entrada estava completamente destruída. Um policial se aproximou de mim. Senhora, temos testemunhas que viram um homem saindo correndo do local pouco antes do incêndio começar. A descrição bate com seu filho. A senhora sabe onde podemos encontrá-lo? Dei o endereço de Bruno na Vila Olímpia. O policial informou que uma viatura já estava a caminho. Passei o resto da noite na casa de Dona Benedita, tremendo não de frio, mas de choque. Meu próprio filho tinha tentado incendiar minha casa, com eu dentro. Isso ia além da exploração financeira ou da manipulação psicológica. Era uma tentativa de homicídio. Na manhã seguinte, Dr. Fernando chegou cedo, alarmado com a notícia. Dona Juliette, a polícia conseguiu prender seu filho ontem à noite. Ele está sendo acusado de tentativa de homicídio, além das acusações anteriores de fraude. A situação dele é extremamente grave. Sentei-me, atordoada. Ele realmente tentou me matar. Infelizmente, parece que sim. A polícia encontrou um galão de gasolina no carro dele, e as imagens das câmeras de segurança do prédio vizinho mostram claramente ele chegando com o galão e saindo correndo depois. O que acontece agora? Ele vai ficar preso preventivamente enquanto o processo corre. Dona Juliette, sei que é difícil, mas a senhora precisa depor contra ele. Naquele momento, algo finalmente se quebrou dentro de mim. A última ligação emocional que ainda mantinha com o filho que criei. Porque agora estava claro, aquele homem não era mais meu filho. Era um monstro que eu, sem querer, tinha ajudado a criar. Vou depor, doutor. Vou contar tudo, cada detalhe. Nos dias que se seguiram, a história ganhou proporções nacionais. Filho tenta matar mãe idosa após ser denunciado por fraude.
Era manchete em todos os jornais. Minha casa estava parcialmente destruída e inabitável. Aceitei a oferta de Dona Benedita para ficar temporariamente com ela. O apoio público foi avassalador. Uma vaquinha online para me ajudar a reconstruir a casa arrecadou mais de 150 mil reais em 3 dias. Grupos de defesa dos direitos dos idosos entraram em contato, querendo que eu me tornasse porta-voz de campanhas contra o abuso financeiro. Recebi até propostas para escrever um livro sobre minha experiência. Mas nada disso apagava a dor. A dor de perceber que o filho que amei incondicionalmente por 34 anos nunca realmente existiu. Ou talvez tenha existido, mas em algum ponto se transformou em outra coisa, algo que eu não reconhecia mais. Uma semana depois do incêndio, recebi uma ligação de Cristina, a esposa de Bruno. Atendi com receio. Juliette, é Cristina. Sua voz estava diferente. Menos arrogante, mais humana. O que você quer, Cristina? Primeiro, pedir desculpas. Eu sabia de tudo que Bruno estava fazendo. Na verdade, muitas vezes fui eu quem incentivou. A confissão me pegou de surpresa. Por que, Cristina? O que eu fiz para vocês me odiarem tanto? Não era ódio, Juliette. Era ganância. Bruno sempre falou que você tinha bastante dinheiro guardado, que sua casa valia muito pela localização. Quando começamos a ter problemas financeiros por causa dos gastos dele com apostas online, ele viu em você uma solução fácil. Apostas online. Então era nisso que Bruno gastava o dinheiro que roubava de mim. E você concordou com isso? No início achei que eram só empréstimos. Depois, quando percebi que ele estava efetivamente roubando você, já estávamos tão endividados que não vi alternativa. Me convenci de que era justificável, porque você era idosa, vivia sozinha, o dinheiro ficaria parado. E a tentativa de interdição? O incêndio? A interdição foi ideia minha. Achei que seria mais fácil e permanente do que continuar roubando aos poucos. Mas o incêndio, isso foi Bruno sozinho. Ele chegou em casa naquela noite completamente transtornado, falando que você tinha arruinado a vida dele, que tinha que resolver o problema de uma vez. Tentei impedi-lo, juro, mas ele me empurrou e saiu. Quando voltou horas depois, estava com cheiro de gasolina e um olhar que me deu medo. Por que está me contando isso agora, Cristina? Porque estou saindo da cidade. Pedi o divórcio. Percebi que se Bruno foi capaz de fazer isso com a própria mãe, um dia pode fazer algo semelhante comigo. E porque acho que você merece saber a verdade completa. Quando desliguei, senti uma mistura de emoções. Por um lado, a confirmação de que tinha sido deliberadamente enganada e roubada pelo próprio filho e sua esposa. Por outro, uma estranha sensação de encerramento. Agora sabia toda a verdade, sem espaço para dúvidas ou auto-engano. Naquela noite, sentada na varanda da casa de Dona Benedita, olhando para as estrelas, tomei uma decisão. Não deixaria que essa experiência me definisse como vítima. Usaria o dinheiro da vaquinha e o que conseguisse recuperar judicialmente para recomeçar. Não em São Paulo, não naquela casa cheia de lembranças dolorosas, mas em algum lugar novo. Um lugar onde pudesse ser apenas Juliette, não a mãe do Bruno, ou a idosa que foi roubada pelo filho. Porque aos 62 anos, eu finalmente percebi uma verdade fundamental. Minha vida não tinha acabado. Na verdade, de muitas formas, estava apenas começando. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de depoimentos, audiências e batalhas judiciais. Bruno foi indiciado por estelionato, apropriação indébita, violência psicológica contra idoso e tentativa de homicídio. Permaneceu preso preventivamente, já que o juiz considerou que ele representava risco à minha integridade física. Doutor, Fernando montou um caso sólido, baseado nas provas materiais das fraudes, nos testemunhos, incluindo o de Cristina, que decidiu colaborar com a justiça em troca de um acordo de delação premiada, e nos laudos periciais do incêndio, que comprovavam o uso de acelerante e a natureza intencional do ato. A primeira audiência foi particularmente difícil.
Entrei no tribunal tremendo, sabendo que enfrentaria Bruno pela primeira vez desde a tentativa de incêndio. Ele estava lá, algemado, usando um uniforme de presidiário, o rosto abatido. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e não vi nele nem arrependimento, nem amor. Apenas raiva contida e cálculo. A senhora se sente confortável para depor na presença do réu? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. E assim comecei a narrar, de forma cronológica e detalhada, tudo o que tinha acontecido. Os saques não autorizados, o cartão fraudulento, as contas em meu nome, as ameaças, a tentativa de interdição e, finalmente, o incêndio. A senhora tem ideia do motivo que levou seu filho a agir dessa forma? Perguntou o promotor. Segundo o que descobri posteriormente, ele tinha problemas com apostas online e estava endividado. Viu em mim uma fonte fácil de dinheiro. Durante o interrogatório da defesa, o advogado de Bruno tentou de todas as formas me desacreditar. Sugeriu que eu tinha problemas de memória, que tinha dado o dinheiro a ele voluntariamente, que o incêndio tinha sido um acidente. Senhora Juliette, é verdade que a senhora escondeu do réu durante anos as cartas do pai dele? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para Bruno, que sustentou meu olhar com uma expressão de desafio. Sim, escondi, porque as cartas só começaram a chegar quando Bruno tinha 7 anos, depois que seu pai finalmente ficou sóbrio. Antes disso, ele era alcoólatra e violento. Tenho os boletins de ocorrência que comprovam as agressões. A senhora não acha que privou o réu de ter um relacionamento com o pai? Achei que estava protegendo meu filho. Talvez tenha errado. Talvez devesse ter permitido o contato quando ele ficou sóbrio. Mas nada disso justifica o que Bruno fez. O julgamento continuou por semanas. Testemunhas foram ouvidas, provas foram apresentadas. O gerente do banco confirmou que a voz na gravação de confirmação do cartão Platinum não era a minha. O perito confirmou a origem criminosa do incêndio. Dona Benedita testemunhou sobre como tinha me encontrado naquela noite, desesperada, fugindo das chamas. Durante todo esse processo, recebi enorme apoio público. Pessoas de todo o Brasil me enviavam mensagens de solidariedade. Grupos de defesa dos direitos dos idosos organizaram vigílias em frente ao tribunal. A história tinha claramente tocado em algo profundo na sociedade brasileira. O medo do abandono na velhice, a fragilidade dos laços familiares, o tabu de denunciar os próprios filhos. Enquanto isso, trabalhava com o Dr. Fernando em outra frente, tentar recuperar o dinheiro que Bruno tinha roubado de mim. Conseguimos o bloqueio de suas contas bancárias e a penhora de seus bens. Cristina, como parte de seu acordo de delação, concordou em devolver todas as joias e artigos de luxo comprados com meu dinheiro. A batalha judicial se estendeu por quase um ano. Durante esse tempo, vivi com Dona Benedita, incapaz de retornar à minha casa parcialmente destruída. Mas, estranhamente, quanto mais tempo passava longe dela, menos ela parecia meu lar. Era como se a tentativa de incêndio tivesse queimado não apenas a estrutura física, mas também todas as memórias e o sentimento de pertencimento que eu tinha ali. Finalmente, chegou o dia da sentença. O tribunal estava lotado de jornalistas, ativistas e curiosos. Bruno, agora visivelmente mais magro e abatido pelo tempo na prisão, mantinha o olhar fixo no juiz. O réu, Bruno Almeida Silva, diante das provas apresentadas e dos testemunhos colhidos, é considerado culpado de todas as acusações, declarou o juiz. Pelos crimes de estelionato, apropriação indébita, violência psicológica contra idoso e tentativa de homicídio, somados aos agravantes de violação de medida protetiva e abuso da relação familiar, condeno o réu a 15 anos de prisão em regime fechado. Houve burburinho na sala. Eu mantive o olhar fixo à frente, sem demonstrar emoção. Não sentia alegria, nem vingança, nem alívio. Apenas uma profunda e irremediável tristeza. Além da pena privativa de liberdade, o réu deverá ressarcir integralmente a vítima pelos valores subtraídos, corrigidos monetariamente, e pagar indenização por danos morais no valor de 200 mil, continuou o juiz. Bruno foi levado para fora da sala por policiais. Ao passar por mim,
parou por um momento e disse, baixinho, para que apenas eu ouvisse: "Você venceu, mãe. Espero que esteja satisfeita." Não respondi. Não havia nada a dizer. O filho que eu conhecia e amava já não existia há muito tempo. Ao sair do tribunal, cercada por jornalistas, fiz apenas uma breve declaração. Hoje não há vencedores, só perdedores. Espero que minha história sirva de alerta para outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo. Denunciem. Busquem ajuda. Não se deixem manipular por quem deveria amá-las. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes da casa de Dona Benedita, chorei como não chorava desde a infância. Chorei pelo bebê que embalei nos braços, pelo menino que ajudei com a lição de casa, pelo adolescente rebelde que mesmo assim eu amava incondicionalmente. Chorei pelo filho que perdi, não para a prisão, mas para a ganância e a maldade. Mas quando as lágrimas secaram, senti algo novo surgindo dentro de mim. Não era exatamente paz, nem alegria. Era possibilidade. A possibilidade de uma vida que fosse minha, apenas minha, sem ser definida pela maternidade ou pelo sacrifício. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Fernando. Doutor, quanto tempo até eu receber o dinheiro da indenização e da vaquinha online? A indenização pode demorar um pouco, dependendo da venda dos bens penhorados de Bruno. Mas o dinheiro da vaquinha já está disponível para a senhora, cerca de R$ 200.000. Por quê? Porque quero comprar uma casa nova. Não vou voltar para a antiga. Entendo perfeitamente, Dona Juliette. Tem algum lugar em mente? Sim, sempre quis morar perto do mar. E assim, enquanto Bruno começava sua longa pena em uma penitenciária estadual, eu começava a planejar minha nova vida. Uma vida que, ironicamente, só se tornou possível porque tive a coragem de enfrentar a dolorosa verdade. O filho que eu acreditava ter, o filho por quem sacrifiquei tudo, nunca realmente existiu. 6 meses depois da sentença de Bruno, estava diante do mar, observando as ondas quebrarem na areia. Meus pés descalços sentiam a água fresca que vinha e voltava, num ritmo constante que de alguma forma acalmava meu coração ainda ferido. Tinha comprado uma pequena casa em Peruíbe, no litoral paulista. Nada luxuoso, apenas 2 quartos, sala, cozinha e um quintalzinho nos fundos onde plantei girassóis. Mas tinha vista para o mar, e estava longe o suficiente de São Paulo e das lembranças dolorosas que a cidade agora carregava. O dinheiro da vaquinha online foi suficiente para comprar a casa à vista. O restante da indenização, que finalmente começava a chegar conforme os bens de Bruno eram leiloados, estava sendo guardado para garantir minha segurança financeira na velhice. Minha antiga casa no Tatuapé foi vendida. Não consegui nem mesmo entrar lá novamente depois do incêndio. Pedi à Dona Benedita que supervisionasse o esvaziamento e venda. Tudo o que quis guardar foram algumas fotos antigas, das quais cuidadosamente cortei Bruno. Um colar que pertenceu à minha mãe e o velho álbum onde escrevi cartas para meu filho durante sua infância. Um lembrete constante de que amor, por mais puro que seja, não é garantia de nada. Dona Benedita me visitava com frequência. Apesar de seus 70 anos, era mais ativa e cheia de vida do que eu. Foi ela quem me incentivou a procurar um trabalho voluntário para ocupar meu tempo e mente. Juliette, você passou a vida cuidando dos outros. Agora precisa se cuidar, mas isso não significa ficar isolada, só olhando para o mar. Ela tinha razão, como sempre. Acabei encontrando um projeto social que trabalhava com mulheres vítimas de violência doméstica. Ofereci-me para dar aulas de alfabetização financeira, como abrir conta bancária, entender juros, identificar fraudes. Coisas que eu aprendi da maneira mais dura. Também entrei para um grupo de apoio a idosos vítimas de abuso financeiro. Era surpreendente e devastador ver quantas pessoas passavam pelo mesmo que eu, muitas em silêncio, paralisadas pela vergonha ou pelo medo de denunciar os próprios familiares. Foi em uma dessas reuniões do grupo de apoio que conheci Antônio. Viúvo, 68 anos, professor aposentado. Tinha passado por uma situação semelhante com o sobrinho, que forjou uma procuração para vender seu apartamento.
Diferente de mim, Antônio tinha conseguido impedir a fraude antes que se concretizasse. Começamos a conversar após as reuniões. Primeiro sobre nossas experiências comuns, depois sobre livros. Ele adorava Gabriel Garcia Marques, eu preferia Clarice Lispector. Depois sobre filmes, música, a vida. Antônio era gentil, inteligente e, acima de tudo, respeitoso. Nunca tentava me impressionar ou me fazer sentir inferior. Éramos apenas dois adultos compartilhando histórias e momentos. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhávamos pela praia, ele segurou minha mão. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo, me fez perceber que meu coração, que eu acreditava estar morto após a traição de Bruno, ainda podia sentir algo além da dor. Juliette, sei que você passou por muito. Sei que está se reconstruindo. Não quero apressar nada. Mas quero que saiba que gosto da sua companhia. Muito. Sorri, apertando de volta sua mão. Também gosto da sua, Antônio. Não era um grande romance arrebatador. Éramos velhos demais para isso. Era algo mais sereno, mais maduro. A possibilidade de companheirismo, de não enfrentar a velhice sozinha, sem a exploração ou manipulação que tinha marcado meu relacionamento com Bruno. Enquanto isso, a vida seguia. O processo contra Bruno chegava ao fim, com todos os recursos esgotados. Ele continuaria preso pelos próximos anos. Ocasionalmente, recebia notícias dele através do Dr. Fernando, que mantinha contato com seu advogado. Bruno aparentemente estava arrependido e queria me pedir desculpas pessoalmente. Recusei. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Cristina, que tinha colaborado com a justiça, evitou a prisão, mas foi condenada a serviços comunitários e ao pagamento de parte da indenização. Segundo as últimas notícias, tinha voltado para Minas Gerais, sua terra natal, onde trabalhava como vendedora em uma loja de departamentos. Uma queda e tanto para alguém que gastava 5.000 reais em bolsas com meu dinheiro. Minha história tinha ganhado certa notoriedade. Fui convidada para dar entrevistas, participar de programas de TV, até escrever um livro. Aceitei apenas alguns convites, aqueles que me permitiam usar minha experiência para alertar outras pessoas, especialmente idosos, sobre os sinais de abuso financeiro. Nunca pense que não pode acontecer com você, dizia eu nessas ocasiões. Nunca pense que amor ou sangue são garantia de proteção. Mantenha os olhos abertos, mantenha o controle sobre suas finanças e não tenha vergonha de pedir ajuda. Em uma dessas entrevistas, fui perguntada se tinha perdoado Bruno. Perdoar é um processo, respondi após refletir. Não estou lá ainda, talvez nunca esteja completamente, mas não permito mais que o ódio ou a mágoa definam minha vida. Bruno tomou muito de mim. Não vou deixar que tome também minha paz. Em casa, olhando o mar da minha varanda, muitas vezes me perguntava onde tinha errado. Teria sido o excesso de sacrifício? A superproteção? Teria sido a decisão de afastar o pai de Bruno, mesmo depois que ele se recuperou do alcoolismo? Ou Bruno simplesmente nasceu assim, com essa propensão à manipulação e à crueldade? Nunca encontrei respostas definitivas. Apenas aprendi a viver com as perguntas. Uma coisa, porém, ficou clara para mim. Amor não é sacrifício constante. Amor não é anulação. Amor verdadeiro inclui limites, respeito e reciprocidade. Eu nunca realmente ensinei isso a Bruno e nunca exigi isso dele. Estava tão ocupada sendo a mãe perfeita que não percebi que estava criando um filho monstruoso. Nas noites quentes de verão, eu e Antônio sentávamos na varanda, bebendo chá gelado e conversando sobre tudo e nada. Ele tinha 2 filhos, ambos adultos e independentes, com quem mantinha uma relação saudável. Às vezes, eles nos visitavam, trazendo os netos. A casa se enchia de risadas e vida. Você sente falta de ter netos? Perguntou-me Antônio certa vez. Às vezes, confessei, mas então lembro que minha vida tomou outro rumo. E está tudo bem assim. Em uma manhã de primavera, recebi um envelope inesperado. Era de Bruno. Dr. Fernando explicou que ele tinha o direito de me enviar uma carta, e eu tinha o direito de não lê-la. Fiquei com o envelope fechado por dias.
indecisa. Finalmente, numa tarde em que estava sozinha, sentada na areia da praia, abri-o. Mãe, sei que provavelmente nunca vai ler isso, e não a culpo. O que fiz é imperdoável. Não tenho desculpas, apenas explicações, que sei que não vão mudar nada. Passei muito tempo aqui pensando em como tudo começou. Acho que foi quando descobri as cartas do meu pai. Me senti traído, enganado. Construí na minha cabeça uma história em que você era a vilã e ele a vítima. Era mais fácil do que aceitar a verdade, que ele era um homem violento que nos abandonou. O ressentimento cresceu. Comecei a achar que você me devia algo, que tinha uma dívida comigo. Quando comecei a ter problemas com apostas online, vi em você uma solução fácil. Era só um empréstimo, dizia a mim mesmo. Depois virou outra coisa. Não espero seu perdão. Só quero que saiba que entendo agora o que fiz. O terapeuta da prisão diz que tenho traços de personalidade psicopática. Talvez seja verdade. Talvez eu nunca tenha sido capaz de amar de verdade, nem mesmo você, que deu tudo por mim. Espero que esteja bem, onde quer que esteja. Espero que tenha encontrado paz. Bruno. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei no bolso. Não senti o alívio ou o encerramento que talvez esperasse. Apenas a confirmação do que já sabia. O filho que amei, o Bruno que imaginei ter criado, nunca realmente existiu. Voltei para casa ao pôr do sol, observando o céu se tingir de laranja e rosa sobre o mar. A vida que eu tinha agora, a casa perto da praia, o trabalho voluntário, o carinho de Antônio, as novas amizades, não era a vida que planejei. Era melhor em muitos aspectos, mais autêntica, mais minha. Tinha 63 anos agora. Pela primeira vez, não estava vivendo para alguém, sacrificando-me por alguém. Estava vivendo para mim. E descobri que ainda havia tanta vida para ser vivida. Naquela noite, quando Antônio veio para o jantar, contei a ele sobre a carta. "E como se sente?" perguntou, segurando minha mão sobre a mesa. "Em paz", respondi, percebendo que era verdade. Finalmente, em paz. 3 anos se passaram desde aquela carta de Bruno. A vida seguiu seu curso, com suas alegrias e desafios cotidianos. Minha casa à beira-mar, inicialmente um refúgio temporário, tornou-se verdadeiramente um lar. Plantei um pequeno jardim, pintei as paredes de azul claro, enchi os cômodos com móveis simples, mas aconchegantes, cada um escolhido por mim, para mim. O trabalho voluntário com mulheres vítimas de violência se expandiu. Com a ajuda de Dona Benedita, que eventualmente se mudou para uma casa próxima à minha, criei uma ONG chamada Recomeços. Oferecíamos desde suporte jurídico até aulas de alfabetização financeira e apoio psicológico. A experiência dolorosa com Bruno havia se transformado em algo positivo. Eu agora podia usar minha história para ajudar outras pessoas a evitarem o mesmo caminho. Antônio e eu decidimos não nos casar oficialmente, mas vivíamos praticamente juntos. Ele mantinha seu apartamento na cidade, mas passava a maior parte do tempo comigo. Nosso relacionamento era tranquilo, baseado em respeito mútuo e companheirismo. Às vezes, penso que precisei viver 60 anos para finalmente entender o que é um relacionamento saudável. Numa manhã de domingo, estávamos tomando café na varanda, apreciando a vista do mar, quando recebi um telefonema do Dr. Fernando. "Dona Juliette, bom dia. Espero não estar incomodando." "De forma alguma, doutor. Alguma novidade?" "Sim, e importante. Bruno vai sair da prisão na próxima semana." Senti um frio na barriga. Sabia que esse dia chegaria. Ele tinha conseguido redução de pena por bom comportamento. Mas ainda assim, a notícia me pegou desprevenida. "Ele manifestou intenção de entrar em contato com a senhora?" perguntei, tentando manter a voz firme. "Não diretamente. Mas achei importante avisá-la e reforçar que a medida protetiva permanece válida. Ele não pode se aproximar da senhora ou tentar qualquer contato." "Entendo. Obrigada por avisar." Desliguei e fiquei olhando para o mar, pensativa. Antônio, percebendo minha preocupação, segurou minha mão. "Bruno vai ser solto", expliquei. "Semana que vem." "Você está com medo?" Refleti sobre a pergunta. "Medo?
Não exatamente. Bruno não me assustava mais. A distância geográfica e emocional que tinha estabelecido era uma proteção suficiente. Não é medo, é mais uma sensação estranha, como se um capítulo que eu achava encerrado estivesse sendo reaberto. Entendo. Mas lembre-se que você está diferente agora, Juliette. Mais forte, mais segura de si. Ele não tem mais poder sobre você. Antônio estava certo. Eu não era mais a mulher submissa que aceitava a exploração por medo de perder o amor do filho. Tinha construído uma vida plena, com propósito e afeto genuíno. Nos dias que se seguiram, procurei não pensar muito no assunto. Continuei com minha rotina, as aulas na ONG, as caminhadas na praia ao amanhecer, os jantares com Antônio e Dona Benedita. Mas, inevitavelmente, pensamentos sobre Bruno invadiam minha mente. Como ele estaria agora? Teria realmente mudado? Para onde iria depois da prisão? Na quinta-feira daquela semana, estava na sede da ONG, orientando uma mulher sobre como abrir uma conta bancária segura, quando a secretária me chamou. Dona Juliette, tem uma pessoa querendo falar com a senhora. Diz que é urgente. Fui até a recepção e me surpreendi ao ver Cristina. Estava diferente, mais simples, sem as joias caras e a maquiagem impecável que costumava usar. Parecia nervosa. Cristina, o que faz aqui? Preciso falar com você, Juliette. É sobre Bruno. Indiquei uma sala reservada onde pudéssemos conversar em privacidade. Cristina sentou-se, retorcendo as mãos no colo. Bruno sai da prisão amanhã, ela começou. Eu sei. Meu advogado me avisou. O que você não sabe é que ele tem falado em te procurar. Não para ameaçar ou fazer mal, acrescentou rapidamente ao ver minha expressão. Ele diz que quer se redimir, pedir perdão pessoalmente. Há uma medida protetiva em vigor. Ele não pode se aproximar de mim. Eu sei, e tentei explicar isso a ele. Mas você conhece Bruno. Quando coloca algo na cabeça... Sim, eu conhecia. Essa obstinação tinha sido uma qualidade admirável quando ele era criança. Como adulto, transformou-se em algo perigoso. Por que está me contando isso, Cristina? Achei que tivesse voltado para Minas Gerais. Voltei, mas vim para resolver alguns assuntos pendentes. E me sinto responsável, de certa forma. Eu incentivei muito do que Bruno fez. Fui cúmplice. O mínimo que posso fazer é te alertar. Olhei para ela, tentando avaliar sua sinceridade. Parecia genuinamente arrependida, ou pelo menos preocupada. Obrigada pelo aviso. Vou tomar as precauções necessárias. Cristina se levantou para sair, mas parou na porta. Juliette, só mais uma coisa. Bruno não é mais a pessoa que era. A prisão o mudou. Não sei se para melhor ou pior, mas ele está diferente. Mais intenso, mais determinado. Tenha cuidado. Depois que ela saiu, liguei imediatamente para Dr. Fernando e relatei a conversa. Ele prometeu acionar a justiça para reforçar a medida protetiva e alertar a polícia local. Dona Juliette, talvez seja prudente a senhora passar alguns dias fora de casa, em local não divulgado. Considerei a sugestão, mas decidi contra. Não fugiria. Não permitiria que Bruno me tirasse da minha casa, da minha paz, mais uma vez. Vou ficar, doutor, mas aceito a sugestão de reforçar a segurança. Naquela mesma tarde, instalamos câmeras de segurança ao redor da casa e reforcei as fechaduras. Antônio insistiu em ficar comigo em tempo integral, e Dona Benedita passou a fazer visitas ainda mais frequentes, sempre acompanhada de seu cachorro Thor, um pastor alemão imenso e protetor. Na sexta-feira, o dia da libertação de Bruno, acordei cedo e fui caminhar na praia, como fazia todas as manhãs. O sol nascia no horizonte, pintando o céu e o mar de laranja e rosa. A beleza do momento me encheu de uma calma surpreendente. O que quer que acontecesse, eu estaria bem. Quando voltei para casa, encontrei um buquê de girassóis na porta. Meu coração acelerou. Girassóis eram minhas flores favoritas. Bruno sabia disso. Havia um cartão junto. Mãe, sei que não posso me aproximar devido à medida protetiva, e vou respeitar isso. Só queria que soubesse que estou livre agora e vou passar um tempo na casa de um amigo em Santos. Estou tentando reconstruir minha vida.
assim como você reconstruiu a sua. Não espero perdão, nem reconciliação. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, desejo que seja feliz. Bruno. Mostrei o cartão a Antônio e Dona Benedita, que ficaram preocupados. Isso não é bom, disse Dona Benedita. Ele já está desrespeitando a medida protetiva ao enviar flores. E como ele descobriu seu endereço? Questionou Antônio. Era uma pergunta válida. Meu endereço não era público e tinha tomado cuidado para mantê-lo em sigilo, justamente pensando nessa situação. Liguei para Dr. Fernando, que ficou igualmente alarmado. Isso já configura uma violação, Dona Juliette. Vou comunicar ao juiz imediatamente. Enquanto isso, reforce sua segurança. Não abra a porta para estranhos e evite sair sozinha. Os dias seguintes foram tensos. Não houve mais flores ou mensagens, mas a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Nas minhas caminhadas matinais, agora sempre acompanhada de Antônio e Thor, tinha a impressão constante de ver alguém nos observando de longe. Uma semana depois, estava na ONG quando uma das assistidas veio me procurar, agitada. Dona Juliette, tem um homem lá fora perguntando sobre a senhora. Disse que é seu filho. Senti o sangue gelar. Bruno tinha me encontrado novamente. Ele está sozinho? Como é? Alto, magro, cabelo escuro curto, parece nervoso. Está sozinho, parado na calçada em frente. Era Bruno, sem dúvida. Pedi à secretária que chamasse a polícia imediatamente e me tranquei na sala dos fundos com algumas outras mulheres. 20 minutos depois, a polícia chegou, mas Bruno já tinha ido embora. Deixou apenas outro bilhete com a secretária. Mãe, só quero conversar. Por favor, me dê uma chance. Estou hospedado no Hotel Marina, quarto 302, caso mude de ideia. Bruno. A polícia registrou a ocorrência como violação da medida protetiva e prometeu reforçar a vigilância tanto na ONG quanto na minha casa. Dr. Fernando entrou com um pedido de prisão preventiva, argumentando que Bruno representava uma ameaça contínua. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras de Cristina. Bruno não é mais a pessoa que era. Ele está diferente. O que isso significava exatamente? Ele estava genuinamente arrependido e buscando redenção? Ou era apenas mais uma manipulação? Na manhã seguinte, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Queria ver Bruno uma última vez, mas em meus termos. Não por reconciliação ou perdão, mas para encerramento. Para olhar nos olhos dele e deixar claro, de uma vez por todas, que aquele capítulo estava fechado. É muito arriscado, protestou Antônio. Ele pode estar planejando algo, alertou Dona Benedita. Mas minha mente estava feita. Pedi a Dr. Fernando que arranjasse um encontro supervisionado em terreno neutro, com segurança presente. 2 dias depois, entrei em uma sala de reuniões na delegacia local. Bruno já estava lá, sentado do outro lado de uma mesa longa. Um policial permanecia de pé na porta e havia câmeras nos cantos da sala. Bruno parecia mais velho do que seus 37 anos. A prisão tinha deixado marcas visíveis, rugas precoces, olheiras profundas, uma postura ligeiramente encurvada. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos, intensos, calculistas, difíceis de ler. Mãe, ele começou, sua voz embargada. Obrigado por vir. Não sou mais sua mãe, Bruno, respondi, mantendo a voz firme. O que quer? Ele pareceu surpreso com minha dureza. Queria te ver, pedir perdão pessoalmente, dizer que estou tentando mudar. Você violou a medida protetiva 2 vezes desde que saiu da prisão. Não me parece que esteja realmente mudando. Bruno abaixou a cabeça. Sei que não deveria ter mandado as flores ou ido à ONG, mas precisava te ver, falar com você. Na prisão, tive muito tempo para pensar. Entendi o mal que te fiz. Que bom que entendeu. Isso não muda o que aconteceu. E não podemos recomeçar? De alguma forma? Sei que fiz coisas imperdoáveis, mas sou seu filho. Não, Bruno. Você não é mais meu filho. O filho que eu conhecia, que eu amava, nunca existiu de verdade. Era uma imagem que criei na minha cabeça, uma projeção dos meus desejos e esperanças. O homem real, o que está sentado à minha frente agora,
É um estranho para mim. Vi seus olhos se encherem de lágrimas. Não sabia se eram genuínas ou mais uma manipulação. E percebi que não importava mais. Vim aqui hoje para dizer adeus, Bruno. Não por raiva ou vingança, mas porque finalmente entendi que não temos mais nada um para o outro. Você seguirá seu caminho, eu seguirei o meu. Espero sinceramente que encontre paz e propósito na sua vida, mas será sem mim. Me levantei para sair. Bruno também se levantou, agitado. Mãe, por favor, não pode terminar assim. Já terminou, Bruno. Há muito tempo. Enquanto eu caminhava para a porta, ele gritou, seu verdadeiro eu emergindo brevemente. É por causa daquele velho, não é? Seu namoradinho? Ele te virou contra mim. Parei e me virei. Vê? É por isso que não pode haver reconciliação. Você ainda não entende. Ainda acha que tudo gira ao seu redor. Que alguém precisa me virar contra você. Nunca assume realmente a responsabilidade. Adeus, Bruno. Saí da sala com uma sensação estranha. Uma mistura de tristeza e alívio. Era realmente o fim de um capítulo da minha vida. Um capítulo longo e doloroso que agora eu podia finalmente fechar. Nos meses que se seguiram, não tive mais notícias de Bruno. Doutor, Fernando me informou que ele tinha deixado a cidade, provavelmente devido à ordem judicial que o proibia de permanecer num raio de 300 quilômetros da minha residência. A vida continuou seu fluxo. A ONG cresceu, agora atendendo não apenas mulheres vítimas de violência, mas também idosos vítimas de abusos financeiros. Recebi um prêmio estadual de direitos humanos pelo trabalho. Antônio escreveu um livro sobre nossas experiências, que se tornou um inesperado sucesso. Dona Benedita, aos 73 anos, começou a namorar um professor de hidroginástica de 65 para a alegria geral. Em uma noite de verão, enquanto jantávamos na varanda, Antônio me fez uma pergunta que há muito tempo pairava no ar. Juliette, já se passaram 3 anos desde que você descobriu a verdade sobre Bruno. Você acha que algum dia vai conseguir perdoá-lo? Olhei para o mar, refletindo sobre a pergunta. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de vermelho e dourado. Sabe, Antônio, acredito que perdão não é algo que você decide dar ou não. É um processo, algo que acontece naturalmente quando você se cura. E eu me curei. Não carrego mais raiva ou ressentimento.